We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no temper then, after Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry, for the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is found, God shall take away all sickness and the suffering tears we rise, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it, Pentecostal people. But in the excommunication, what's Joseph and Benjamin were full-blooded brothers. And the only two that was brothers. Mas, na excomunhão, observe, José e Benjamim eram irmãos legítimos, e os dois únicos que eram irmãos. Never did Benjamin get the recognition until he met Joseph. Benjamim nunca recebeu o reconhecimento até que encontrou José. And above the rest of them, Benjamin's given a double portion of everything that Joseph gave. E acima dos demais, a Benjamim foi dada uma dupla porção de tudo que José deu. All right. Notice now. We find that down there he was taken from his brothers because that he was spiritual. Muito bem. Note agora. Nós encontramos isso ali. Ele foi tirado de seus irmãos porque era espiritual. He was a great man, although the humblest of the bunch, the least of the bunch. And they hated him without a cause. They should not have hated him, they should have respected him. Ele era um grande homem, apesar do mais humilde do grupo, o menor do grupo, e aborreceram-no sem causa. Eles não deviam tê-lo aborrecido, eles deviam tê-lo respeitado. Because, why did they hate him? Because he was a brother? Not exactly that. They hated him because that God dealt with him more than he did the rest of them. Por que eles o aborreceram? Porque ele era irmão? Não exatamente por isso. Eles o aborreceram porque Deus tratava com ele mais do que tratava com os demais. Está vendo? He gave him a spiritual understanding. He could interpret dreams perfectly. And he could foretell things that would come to pass perfectly, just exactly the way they were. And he didn't pull no punches. Ele lhe deu um entendimento espiritual. Ele podia interpretar sonhos perfeitamente.
e podia predizer coisas que aconteciam perfeitamente, exatamente da maneira que elas eram. E ele não usava de meias palavras. He stole the dream of those sheaves bowing before his sheaves, and his brothers then got angry with him. Said, I guess then you little holy roller, in other words, we'll have to bow down before you someday. But that's the way it happened. Ele teve o sonho daqueles molhos se inclinando diante dos seus molhos, e seus irmãos então se iraram com ele. Disseram, suponho então que tu, pequeno santo rolador, em outras palavras, que teremos de nos inclinar diante de ti algum dia. Mas foi assim que aconteceu, está vendo? How would those great big giants ever bow before that little insignificant fellow standing there? But they did it. They sure did, and pleaded for mercy. Como aqueles grandes gigantes chegariam a se inclinar diante daquele companheiro pequeno e insignificante ali de pé. Mas eles fizeram isso, eles sem dúvida o fizeram e suplicaram misericórdia. But he hadn't come in power yet, you see. He was only then just in the child form. Mas ele não tinha vindo em poder ainda, veja, ele só estava então em forma infantil. And then we find out by doing this that Joseph was taken from among his brethren, the denominations, and set out to himself. See? His brothers, all in the land. E então nós verificamos, ao fazer isto, que José foi tirado dentre seus irmãos, as denominações, e posto sozinho. Está vendo? Seus irmãos, todos na terra. And then there come such a great thing. We realize that Israel, as long as they dwelled in their dwelling place and kept up. E então veio uma tão grande coisa. Nós compreendemos que Israel, contanto que eles habitassem em sua habitação e permanecessem. Now that's one good thing to stay in the place. Positionally, that's right. But they got rid of the Spirit. Agora, essa é uma boa coisa, permanecer no lugar. Posicionalmente, isso mesmo. Mas eles se desfizeram do Espírito. The fundamentals today positionally knows what they are by intellectual conception of the Bible, but there's no Spirit. Os fundamentalistas hoje, posicionalmente, sabem o que são, por concepção intelectual da Bíblia, mas não há Espírito. They've rejected Joseph, turned him out. They wanted nothing to do with it. It's a bunch of holy rollers. We want nothing to do with it. Eles rejeitaram José, o expulsaram. Eles não quiseram ter nada a ver com isto. É um bando de santos roladores. Não queremos ter nada a ver com isto. They've excommunicated him, sold him out to the world. They were out of their fellowship. Eles o excomungaram, venderam-no ao mundo. Eles estavam fora do companheirismo deles. Now, by doing that, they were taking out of place, taken down into Egypt. Later on. Agora, por fazer isso, eles foram tirados de lugar, levados para o Egito mais tarde. Now the story of this jealous brothers is certainly a great comparison with the spiritual side of it today. Agora, a história destes irmãos ciumentos é certamente de grande comparação com o lado espiritual disto hoje. We all are aware of that. That is pure jealousy. Not pure, it's old, dirty, filthy jealousy. See? There's no purity in jealousy. See? It's nothing but filthy jealousy. Todos nós estamos cientes disso, que é puro ciúme, não puro, é o velho, sujo e imundo ciúme, está vendo? Não há pureza no ciúme, está vendo? Não passa de ciúme imundo. When they see the same Bible and the nature of the same God that wrote the Bible vindicating himself and then turn that down without a reason, pure, well, pure as I said, it's dirty jealousy.
Quando eles veem a mesma Bíblia e a natureza do mesmo Deus que escreveu a Bíblia vindicando a si mesmo, e então rejeitam isso sem motivo. Puro, bem, não puro, como eu disse, é ciúme imundo. Watching God heal the sick, raise up the dead. The same God that lived in the days of the apostles, the same gospel that they wrote for this spiritual journey, is the same God that does the same thing. Observando Deus curar os enfermos, ressuscitar os mortos, o mesmo Deus que viveu nos dias dos apóstolos, o mesmo evangelho que eles escreveram para esta jornada espiritual, é o mesmo Deus que faz a mesma coisa. So there's nothing but jealousy has excommunicated and we'll not have it among our people. See? Run them off. Assim eles não passam de ciumentos, excomungaram, e não aceitamos isto entre nosso povo. Está vendo? Forçaram-nos a sair. They thought, the brethren, that they'd never have use for a man like that. So why not just get rid of him? That's what same thing has happened today. Eles pensaram, os irmãos, que eles nunca teriam utilidade para um homem como aquele assim, por que simplesmente não se livrar dele? É isso que é a mesma coisa que tem acontecido hoje. They think that because that our churches has become intellectual, that we got the best dressed crowds, the biggest organization, the most smartest ministers, that we have no use of the Holy Spirit in the way that it was back there. Eles pensam que, porque nossas igrejas se tornaram intelectuais, que temos as multidões mais bem vestidas, a maior organização, os ministros mais inteligentes, que não temos utilidade para o Espírito Santo da maneira que ele foi outrora. That they are full. In other words, action speaks louder than words. Que eles estão cheios, em outras palavras, ações falam mais alto que palavras. That their seminaries and the brain of their being, and they're coming together and discussing this thing, are more able with their own intellectual minds to set a church in order better than what the Holy Spirit could do. Que seus seminários, e eles são o cérebro do seu ser, e sua reunião, e discutindo esta coisa, são mais capazes, com sua própria mente intelectual, de pôr a igreja em ordem, melhor do que o Espírito Santo podia fazer. So they don't need it any longer. It's something that we don't need today. It's the days of that is past. Assim, eles não precisam mais dele. É algo de que não necessitamos hoje. Os dias disso já passaram. Now, isn't that just right? Agora, não é exatamente isso? We don't need the Holy Spirit to heal the sick. We got doctors. We don't need the Holy Spirit to speak with tongues. We're all intelligent people. Não necessitamos do Espírito Santo para curar os enfermos. Temos médicos. Não necessitamos do Espírito Santo para falar em línguas. Todos somos pessoas inteligentes. And when you do, you take right from your framework the lifeline. E quando fazem isso, vocês tiram exatamente da sua estrutura o meio de vida. Jesus said to them Jews in his days, haven't you read that the stone that was rejected is a chief cornerstone? That all the buildings setting upon? Jesus disse àqueles judeus em seus dias, não lestes que a pedra que foi rejeitada é a principal pedra de esquina em que o edifício todo está apoiado? Now, you see what I mean? I'm sure you can catch that. That the reason of it now is because they thought they'd never have a need of it. Agora, está vendo o que quero dizer? Tenho certeza que você pode entender isso. Que a razão disto agora é porque eles pensaram que nunca teriam necessidade disto. We don't need speakers of tongues. We don't need interpreters of tongues. We no longer need the Old Testament prophets to set us in order.
by the Holy Spirit. We understand it. Não necessitamos dos que falam em línguas. Não necessitamos intérpretes de línguas. Não necessitamos mais dos profetas do Antigo Testamento para nos porem em ordem pelo Espírito Santo. Nós entendemos isto. See, they have adopted a man-made system to take place of the Holy Spirit. Está vendo? Eles adotaram um sistema feito pelo homem para tomar o lugar do Espírito Santo. Therefore, there's people that's elected, has their names on the Lamb's Book of Life. They can't go for that. They're spiritual-minded. Therefore, they cannot go for that. Portanto, há pessoas que foram eleitas, têm um nome no livro da vida do Cordeiro. Elas não podem concordar com isso. Elas são de mente espiritual e, portanto, não podem concordar com isso. They can't stand it. No matter if their fathers and mothers has lived in whatever organization or church. Elas não podem suportar isso. Não importa se seus pais e mães viveram em qualquer que seja a igreja organizacional. When a church does, maybe it wouldn't speak that right out. Oh, no. They won't speak it right out, but their actions prove it. Here's the word. Quando uma igreja faz, talvez ela não fale isso abertamente. Oh, não. Eles não falam isso abertamente, mas suas ações o provam. Aqui está a palavra. And the Holy Spirit proves it amongst those when He can get them gathered together that He still heals the sick and raises the dead and speaks with tongues and casts out devils. Amen. So it depends on what's on the inside of a person. E o Espírito Santo prova isso entre aqueles quando ele consegue reuni-los, que ele ainda cura os enfermos e ressuscita os mortos e fala em línguas e expulsa demônios. Assim depende do o que esteja no interior de uma pessoa. Miss Arganbright there was thinking that the other day, sitting out there on the walk, pulling out some grass when she's cutting the lawn. I passed by right by her side of her, and she didn't know me, and I just let her go on. I was watching. A senhora Arganbright ali estive pensando nisso outro dia, sentada lá na calçada, arrancando um pouco de grama, quando ela estava aparando o gramado. Eu passei bem ao lado dela. Ela não me conheceu, e eu só a deixei prosseguir. Eu estava observando. Now, notice, the Holy Spirit in His great work. The church feels that it don't need the Holy Spirit. The churches will tell you that. Agora note o Espírito Santo em sua grande obra. A igreja sente que não necessita do Espírito Santo. As igrejas lhe dirão isso. And the man can stand up and give you such an intellectual talk can almost make you believe it. E os homens podem se pôr de pé e lhe fazer tal discurso intelectual, podem quase fazê-lo crer nisso. Now let's stop there a minute. Didn't Jesus say that the two would be so close together it would deceive the very elected if it was possible? Agora, paremos aí por um minuto. Jesus não disse que os dois seriam tão parecidos que enganaria o próprio escolhido se fosse possível? The intellectual talks would be so smooth that it would deceive the people. Os discursos intelectuais seriam tão polidos que isso iria enganar o povo. It's gospel. It's man who can handle that word in such a way that it could almost make any intellectual person, if you're just trusting in their intellectuals, they'd condemn the Holy Spirit and take the way of the man. We see that. É evangelho. São homens que podem manejar essa palavra de tal maneira que ele quase poderia fazer qualquer pessoa intelectual se você só estiver confiando no intelecto deles. Eles condenariam o Espírito Santo e tomariam a maneira do homem. Nós vemos isso. Now that's the same thing they thought about Joseph. And they got rid of him. Agora, essa é a mesma coisa que eles pensaram sobre José. E se livraram dele. Oh, down in Egypt. Oh, how we can think, how I could spend hours. You could stay here for 3 years and never leave that subject. Day and night. And still be finding the great kernels of the Holy Spirit.
E, oh, lá no Egito, oh, como nós pensamos isso, como eu poderia gastar horas? Você poderia ficar aqui por 3 anos e nunca deixar esse tema, dia e noite, e ainda assim estar encontrando as grandes sementes do Espírito Santo. The spiritual mind can look down in Egypt and see that persecution rise. You can see Joseph taken away in order that the persecution could rise. A mente espiritual pode olhar para o Egito e ver aquela perseguição se levantar. Pode ver José ser tirado para que a perseguição pudesse se levantar. And then see God with his wheel in the wheels. Everything moving around just perfectly. E então ver Deus com sua roda nas rodas, tudo girando perfeitamente. See Potiphar reject Joseph. See that lie told. And see Joseph in the prison. And his beard's growed out. Excommunicated from his brethren. But then all of a sudden God moved in. See? Ver Potifar rejeitar José, ver aquela mentira ser contada, e ver José na prisão, e que sua barba cresceu, excomungado de seus irmãos. Mas então, de repente, Deus entrou nisso. Está vendo? How we can see that wheel in the wheels. Moving. God's great plan, moving everything up to this Exodus. To this time when he would call his people back in the land again. Back in the place and position where he could bless them and place among them the one that he promised he would place among them. Como podemos ver essa roda dentro das rodas girando, o grande plano de Deus, levando tudo a este êxodo, a este tempo, quando ele chamaria seu povo de volta à terra novamente, de volta ao lugar, em posição onde ele pudesse abençoá-los e colocar entre eles aquele que ele prometeu que colocaria entre eles. They had to be in their land. Remember, they had to come out of the land that they were in and get into the land of promise before their promised Messiah could ever come. Eles tinham de estar em sua terra. Lembre-se, eles tinham de sair da terra em que estavam e entrar na terra da promessa, antes que seu Messias prometido pudesse vir. And the church has to do the same thing. Get out of that group of rejectors over into the promise before Messiah can ever be manifested before them. You see it? E a igreja tem de fazer a mesma coisa, sair desse grupo de rejeitadores para dentro da promessa, antes que o Messias possa se manifestar diante deles. Vocês veem isto? The life of the Messiah manifested, making a church ready, a bride. A vida do Messias, manifestada, aprontando uma igreja, uma noiva. A woman marry a man and disagreeing with him, it would be some kind of a fuss continually. Uma mulher que se casasse com um homem e discordando dele, continuamente teria algum tipo de discussão. But when a man and his wife, his girlfriend, is espoused, when they're in perfect harmony, like one soul and one mind, because they're going to be one flesh. Mas quando um homem e sua esposa, sua namorada, sua noiva, quando eles estão em perfeita harmonia, é como uma alma e uma mente, porque eles vão ser uma carne. Then when the church can get in such harmony with God until the manifestation of the bridegroom is manifested in the bride, because they're going to be one. Então, quando a igreja pode se pôr em tal harmonia com Deus, a manifestação do noivo chega a ser manifestada na noiva, porque eles vão ser um. Oh, what a great lesson. All right. Oh, que grande lição! Muito bem. Now remember, the spiritual mind picking this up can see the type and the antitype and pick it for one. Just, we could go hours on it. What takes place?
Agora, lembre-se, a mente espiritual, captando isto, pode ver o tipo e o antítipo e captar isto. Entre vários exemplos, só nós poderíamos falar horas sobre isto. Observe o que acontece. And why have we waited all these years since this oasis of time? You know, the Bible speaks that the church fled into the wilderness, where she was nourished for time and time. E por que temos esperado todos estes anos desde este oásis do tempo? Você sabe, a Bíblia fala que a igreja fugiu para o deserto, onde foi sustentada por tempo e tempo. Why has all this been? That we see, it's still God's wheels in the wheels. E por que tem acontecido tudo isto? Que nós, está vendo? São ainda as rodas de Deus nas rodas. Why hasn't God did this long time ago when man sat down with pencils and women and tried to draw out just the time? Por que Deus não fez isto muito tempo atrás, quando homens se sentaram com lápis e mulheres e tentaram determinar o tempo? Like Judge Rutherford and many of them that Jesus come in 14 and Mother Shipton way back behind that and so forth, all these times. Como o juiz Rutherford e muitos deles, que Jesus vem em 1914, e mãe Shipton, muito antes disso, e assim por diante, todas estas vezes. And see, when going by what they've tried to figure out the Scripture, see, they ruined it. It's hid, it's actually hid. E, veja, ao seguirem isto, o que eles tentaram entender da Escritura, veja, eles arruinaram isso. Está oculto. Está realmente oculto. And how could the Scripture go against itself when Jesus said, no man knows the minute or hour? E como poderia a Escritura ir contra si mesma quando Jesus disse, ninguém sabe o minuto nem a hora? Está vendo? See, they just get one piece of Scripture and hold it. You must take the whole thing. Then if God is in that, then God will manifest that to be the truth. Está vendo? Eles simplesmente tomam uma parte da Escritura e ficam com isso. Você tem de tomar a coisa toda. Então, se Deus estiver nisso, então Deus manifestará que isso é a verdade. Like divine healing. If it isn't truth, then it isn't truth. God will have nothing to do with it. But if He manifests it to be the truth, then it is the truth. Como a cura divina. Se não é verdade, então não é verdade. Deus não terá nada que ver com ela. Mas se Ele manifesta que é a verdade, então é a verdade. Just as Jesus, God said, if there be one among you prophet or spiritual, I'll speak to him. And what He says comes to pass, and hear it. That's it. Exatamente como Jesus. Deus disse, se houver um entre vós que seja profeta ou espiritual, eu falarei a ele, e se o que ele disser se cumprir, então escutai. É isto. But if his prophecy is wrong, then God can't be wrong. He's infinite, infallible, omnipotent, and He cannot be wrong. Mas se sua profecia estiver errada, então Deus não pode estar errado. Ele é infinito, infalível, onipotente e não pode estar errado. So if the man is speaking, then it shows the man, if he spoke his own words, it'll fail. But if he speaks God's words, it can't fail, because it's God speaking. Assim, se o homem está falando, então isso mostra o homem. Se ele falou suas próprias palavras, isso falhará. Mas se ele fala as palavras de Deus, não pode falhar, porque é Deus falando. Then his inspiration comes from God. And it has to be right. That's why God said to tell it. Então, sua inspiração vem de Deus e tem de estar certa. Foi assim que Deus disse para reconhecer. That's the way the Bible, in the Old Testament, said, if they speak not according to the law and the prophets, it's because they have no life in them. No light in them. Right? Foi assim que no Antigo Testamento, ele disse, se não falarem segundo a lei e os profetas, é porque não tem vida em si, não tem luz em si. Certo? They have to speak according to the law and prophets. And a prophecy or anything else must be according to the word. If it isn't, it's wrong. Eles têm de falar segundo a lei e os profetas.
E uma profecia ou qualquer outra coisa tem de ser segundo a palavra. Se não é, está errada. Está vendo? Now, we find out that all this has took place because waited revivals, the Methodists, the Lutheran, the Baptists, the Carmelites, and all different ones, they've had great revivals. Agora, nós verificamos que tudo isto tem acontecido porque esperou reavivamentos. Os metodistas, os luteranos, os batistas, os campbelitas e todos os outros. Eles tiveram grandes reavivamentos. The Nazarene, Pilgrim Holiness, Pentecostals, all had great revivals, but the great exodus hasn't come. Why? Os nazarenos, peregrinos da santidade, pentecostais, todos tiveram grandes reavivamentos, mas o grande êxodo não veio. Por quê? God told Abraham he'd keep him in the land right then, but the iniquity of the Amorites wasn't yet full. Deus disse a Abraão que ele o manteria na terra naquela mesma hora, mas a iniquidade dos amorreus ainda não estava cheia. And God has waited patiently. E Deus tem esperado, paciente. Then people trying to figure out, they can see the scripture run right into something. They said, this is the day, this is the time. But you fail to understand that the iniquity of the Amorites is not yet fulfilled. Essas pessoas tentando entender, elas podem ver a Escritura ir ao encontro de alguma coisa. Ir ao encontro de alguma coisa. Eles disseram, este é o dia, este é o tempo. Mas vocês falham em entender que a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. 400 years they would journey down there in Egypt and be brought out. But they actually stayed 440 years because of the rejection of the prophet. 400 anos eles peregrinariam lá no Egito e para serem tirados. Mas eles, de fato, ficaram 440 anos por causa da rejeição do profeta. They had to suffer another about 40 years down there in the wilderness before God brought them out. Eles tiveram de sofrer outros cerca de 40 anos lá no deserto antes que Deus os tirasse. Moses was out in the wilderness 40 years before he ever returned back to deliver, you see. Moisés esteve fora do deserto por 40 anos antes que chegasse a retornar para libertá-los. Veja. 40 years went over, time lapsed because that they rejected the message. 40 anos foram prorrogados, decorreram porque eles rejeitaram a mensagem. Now, 40 years in God's time would be about 1.5 minutes to our time. That's how much difference is. 1,000 years is only one day. See? Would be even a minute. Hardly. Notice in that. Agora, 40 anos no tempo de Deus seriam cerca de 1 minuto e meio no nosso tempo. Isso é quanta diferença há. 1000 anos são só um dia, está vendo? Mal seria 1 minuto. Note, nisso. Now we are running late. Why? God's been long suffering, waiting, watching. Let the Lutheran rise in a revival, then organize. Agora, estamos nos atrasando. Por quê? Deus tem sido longânimo, esperando, observando. Deixe os luteranos se levantarem num reavivamento, então se organizam. From the east and west, they come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, all beholding his hallowed face, aglow with love divine, blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair
he comes, we'll meet him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they